Com a mão no coração, então, olha isso aqui. Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte. Aí ele apresentou ali mais uma proposta. Aí vamos pular para o 31. 6. Vocês sabem, ele explanando para as esposas um pouco do que vinha acontecendo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus, vamos repetir essa frase? Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Muito bem. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, então se o Labão dizia, agora as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados, e se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Quem é que produziu esse resultado? Deus, através da fé de Jacó. Porque os acordos salariais do Labão sempre eram para prejudicar o Jacó. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Foi assim. O Labão fazia um acordo, mudava o acordo, e Deus abençoava aquilo que vinha para me prejudicar. Deus não permitiu, porque ele disse, contudo Deus, ele mudou 10 vezes o salário, ele tentou me prejudicar, contudo Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Então foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, eu tive um sonho, em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja. Ele teve uma visão, um sonho, onde ele recebeu uma direção para fazer algo. Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Veja o rebanho como precisa ser. Enxerga pela fé. Porque eu estou vendo o que está acontecendo. Não está passando despercebido de mim. Eu estou vendo. Não, o que o Labão está fazendo está oculto. Parece que eu não estou vendo, eu estou vendo. Então enxerga o rebanho como você precisa. Sou o Deus de Betel. Olha o que ele fala aqui, ó. Eu sou o Deus de Betel. Ele traz à memória do Jacó o que ele tinha vivido 20 anos antes. E já fazia 20 anos que ele vinha vivendo essa situação. Quer dizer, era algo de um bom tempo. Mas o Senhor lembra ele, porque muitas vezes o Senhor tem que nos lembrar, porque é fácil esquecer o que ele falou, os acordos, as promessas, o que ele liberou, inclusive as decisões que nós tomamos ali, que estão nos sustentando até hoje. Deus lembra ele, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna.
e fez um voto. É Deus trazendo para ele, ó, presta atenção. 20 anos atrás, você tinha um cajado, você estava fugindo do seu irmão, você não sabia o que ia ser da sua vida, e você em Betel, você capturou que ali tinha uma atmosfera, porque seu avô já tinha passado por lá. E levantou um altar lá em Betel. E quando você passou, você percebeu que ali tinha uma memória profética naquele lugar. Aquele lugar não era um lugar comum. Tanto que ele falou, agora eu sei, isso aqui é a casa de Deus. Deus está aqui. Ele teve aquela visão daquela escada enorme que os anjos subiam e desciam. Eu sou o Deus de Betel. Deixa eu lembrar você. Onde você ungiu uma coluna e fez um voto. Você lembra quando você levantou aquela coluna, derramou óleo, foi um memorial, foi um altar que você levantou e ali você fez um voto comigo. De que você ia ser um dizimista de tudo. E Deus estava dizendo para ele, quando você levantou aquele altar lá em Betel e fez aquele voto, você mudou o seu futuro, o seu destino. Porque você provocou, apesar do Labão, você provocou um resultado poderoso. Apesar do Labão, olha o que eu venho fazendo na sua vida. Porque lá atrás, deixa eu refrescar a sua memória, você tomou decisões. Você levantou um altar e fez um voto comigo. E eu venho cuidando de você durante esses 20 anos. Olha aí, eu tirei do Labão e coloquei nas suas mãos. Por causa de uma decisão. E olha que o Jacó ainda tinha muito que mudar. Mas aquele momento foi decisivo para aqueles 20 anos. Óbvio que você planta, você colhe, ele enganou o pai, ele tinha um processo. Mas mesmo durante esse processo, nós vemos a vida dele crescendo. Talvez nem ele se deu conta, por conta de tanta pressão, que a vida dele estava evoluindo daquela maneira. E Deus lembra ele agora. E agora o Senhor diz, fechou esse ciclo, estou fechando esse ciclo, esse tempo está fechando, você entra num novo tempo. Sai agora desta terra e volte para a sua terra natal. É hora de voltar. O Senhor disse para ele. E chega aquele momento em que o Senhor nos manda mudar o rumo. E é interessante que quando Deus mandou Israel mudar o rumo na saída do Egito, inicialmente pareceu que foi a pior coisa que eles tinham feito. Porque eles se encontraram encurralados, eles cercados. De um lado, o faraó com o exército, do outro lado, o mar. E o que eles pensaram de início? Muitos incrédulos que estavam ali. Que era o fim. Começaram a falar de morte, um monte de bobagens. E a ver as coisas como definidas. E a pior decisão foi aquela, ter mudado o rumo. Agora, Deus mandou mudar o rumo, quem mandou foi Deus. E mandou por quê? Porque Ele tinha um plano. Às vezes eu não entendo
e não vão entender. É por isso que confiança significa ter perguntas sem respostas. Às vezes você quer uma resposta e tudo que Deus manda você fazer é confia. Isaías 26. Confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna. Tudo que Deus manda você fazer é confiar. Confia. Confia. E assim, se você começar a racionalizar, você vai, e a olhar para a circunstância, o que você vai ver? Você vai ver uma situação sem saída. Se você tirar o olhar da horizontal, então você está olhando para cá, tem um exército furioso, armado até os dentes. Olha para cá, tem um mar. Assim. E agora? Você tem que olhar para a vertical. Você mantém o seu olhar onde a Bíblia mandou você manter. Manter os seus pensamentos nas coisas do alto. Olhe para o alto, para Jesus. É para lá que você vai olhar. Deus tinha um plano. Hoje você pode achar que não tem um meio, não tem saída. Deus tem um plano. Quanto mais você olhar para o faraó e o exército, ou para o mar, mais desesperado você vai ficar. Porque você está olhando e automaticamente você vai, se você continuar olhando para os problemas, você vai definir a sua vida pela vista. E não pela visão de Deus, pela visão da fé. Que manda você confiar. Afinal, você não entregou sua vida para Jesus e tem andado com Ele para viver preocupado. Foi isso que Jesus falou. Você entrega a sua vida para Ele para descansar. Entrem no descanso do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lance a ansiedade no Senhor. Não estejais ansiosos por nada. Não se preocupem. Não se preocupem. Mas por que as pessoas se preocupam e ficam ansiosas? Porque elas tiraram o olhar de Deus. Elas não estão confiando. E chega aquele momento que o Senhor, Ele mesmo nos lembra de decisões que nós tomamos na nossa vida, que foram, assim, determinantes. Elas determinaram o rumo da nossa vida. E nós nos esquecemos. Ei, olha como você está hoje. Você mesmo saiu da sua boca, que foi assim que Deus tirou os rebanhos do Labão. Às vezes nós falamos coisas que nós nem estamos prestando atenção na profundidade disso. Nós estamos falando e pregando para nós. Olha o que Deus já fez até aqui. E aí o próprio Deus lembra, sabe aquelas decisões que você tomou lá? Elas estão te sustentando até hoje. Agora, findou um tempo. Eu vou te levar para outro ciclo. É hora de viver outras coisas. Você vai sair. Findou o tempo de você estar debaixo do jugo do Labão. Olha que coisa maravilhosa. Eu estava ainda anotando hoje cedo, que o Senhor me trouxe para essa palavra. Olha que coisa linda. Quando Jacó prospera, Labão muda a regra. Toda vez que ele prosperava com aquele novo acordo salarial, com aquela nova regra, o Labão vem e muda.
Jacó prospera, Labão muda a regra. E quando Labão muda a regra, Deus muda o resultado. Não importava que regra, ele mudou 10 vezes. E nunca importou. Ele mudava a regra, Deus mudava o resultado. Ele mudava a regra, Deus mudava o resultado. Ele mudava a regra, Deus mudava o resultado. Simples assim. Então, assim, as coisas podem acontecer, os homens podem mudar as regras, mas eles não podem mudar o resultado. Os homens podem mudar as regras, mas não podem mudar o resultado. Labão podia mudar as regras, mas não podia mudar o resultado. Porque Deus estava com Jacó. Jacó tinha levantado um altar e, esse negócio de altar é coisa séria. Tinha feito um voto com Deus e esse negócio de voto é coisa séria. Quando você se compromete com Deus e você permanece firme, não tem como você temer o amanhã. Está aqui. Os homens podem mudar as regras, mas não podem mudar o resultado. Quando você tem a convicção, essa convicção no coração, a sua perspectiva muda. Algumas pessoas não podem ver um inimigo. Toda vez que você prosperar, que você começar a ter um resultado, você vai atrair inimigos. E vou te dizer, se você não tem atraído nenhum inimigo, significa que você não está fazendo nada de relevante. Porque toda vez que você fizer algo relevante, você vai atrair inimigos. E eu não sei por que muitos crentes ainda se surpreendem com problemas, com inimigos. A gente sabe, o diabo não luta contra algo que não está produzindo frutos, contra alguém que não está produzindo frutos. Ele não luta. Nós já ouvimos isso diversas vezes. O não de hoje é Deus conduzindo para o sim de amanhã. Então, o que eu tenho que fazer quando um não chega para mim? Me desesperar? Ou confiar, elevar o meu nível de confiança? Elevar o meu nível de confiança, porque se veio um não, é porque Deus está me conduzindo para um sim. E eu vou entender isso depois. As coisas que eu não entendo agora, eu entendo depois. É impossível você não entender. É impossível não entender. Quando você pede vitória, é certo que você vai ter uma guerra para lutar. E você já sabe, porque você já leu essas escrituras, especialmente essa, em todas as coisas somos mais que vencedores, por Cristo, você já sabe que você luta com a vitória. Toda batalha que chega na sua vida, ela chega já com a certeza da vitória na vida daquele que confia em Deus, que crê nele. É o que a Bíblia mostra.
Agora, olha, Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Nós vamos lá para Mateus 25 e ler a parábola dos talentos e ver que Deus deu para cada um de acordo com a sua capacidade. O que recebeu 5 multiplicou para 10, o que recebeu 4 multiplicou, 2 multiplicou para 4. Agora, teve um que recebeu 1 e enterrou. E essa é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Deus nos capacita e Ele espera que Ele espera que você não se intimide, que você seja corajoso, que você vá e haja naquilo que Ele colocou diante de você. E algumas pessoas, elas ainda são intimidadas, e a pior coisa é um crente intimidado, que está se acovardando, e que prefere perder o chamado, perder a oportunidade, enterrando aquilo que ele recebeu do Senhor, a se levantar e enfrentar. Alguns cada um dá um nome para o medo, para a covardia. Não é hora, não é o momento, não estou preparado. E quantas vezes que o Senhor está dizendo, não. Eu entreguei agora para você. Confia na minha graça, no meu favor. Você sabe que algumas pessoas, elas trazem nelas feridas das guerras que elas não travaram, que é a dor do arrependimento. Sabe as guerras que você não lutou quando Deus colocou diante de você uma grande oportunidade? São as que mais doem. Porque se você tivesse enfrentado aquilo, você estaria num outro nível. Eu estava ouvindo o testemunho da Anne, a filha da Arlete, e eu me edifiquei tanto com o testemunho dessa mocinha. Eu me lembrei do dia que eu orei para essa menina entrar, ela passou no altar, elas passavam, né, ela com a mãe, ela menina, ela queria entrar na faculdade, ela entrou, ela orou pedindo para entrar na faculdade que ela queria. Agora ela já estava buscando do Senhor essa posição de engenheira na empresa que ela trabalha, formada. Aí eu olhei e falei, olha que coisa. Outro dia era uma menina buscando uma vaga na faculdade que ela queria, e estudando e lutando para entrar nessa faculdade. Agora ela usou a fé, e todos os primeiros salários dela como estagiária, sempre ela aprendeu a dar para o Senhor primeiro. E agora que ela está atuando como engenheira, se formou, já está atuando, o primeiro salário ela já, obviamente, canalizou para o Senhor, dando testemunho, ela contou isso. E eu fiquei tão edificada, e vendo, olha que coisa, nós não vimos, eu não vi, e a Anne já é uma engenheira, e outro dia só que ela queria entrar na faculdade. A Anne está aí hoje? Não sei se está aí, se tiver, levanta a mão para a gente ver. Eu fiquei, está aí? Ali, eu não estou enxergando daqui, não? Então, eu fiquei tão edificada,
em ver a história dessa moça, agora uma moça formada. É lindo essas histórias, sabe? Eu recebi um testemunho, quando me passou, ele já veio me contando, emocionado, assim, edificado com a história dessa mulher que me encontrou o programa Mudança de Vida na prisão. Ela vivia com um homem que traficava e ela acabou sendo presa junto com ele. E a história é extensa, mas resumindo, um dia ela ali na prisão, as presas disseram, vai começar o programa Mudança de Vida, é a bispa, vamos lá. Ela não sabia quem era, correu com as outras presas e descobriu o programa. E a partir dali, isso acendeu nela uma chama, e essa mulher começou a buscar a Deus. E era tantas perdas, presa. O golpe maior foi quando a mãe dela perde, a filha dela foi sequestrada e desapareceu. E ela fica sabendo disso, nesse desespero. E aí buscando o Senhor. Quantos anos buscando? Deus restaurou a vida dela. Eu não vou lembrar agora todos os detalhes, mas o que ela mais queria era encontrar essa filha, que desapareceu, foi sequestrada. E ela pedindo ao Senhor, que o Senhor desse essa restituição para ela, foi nos 52 dias. Ela gosta de frisar que ela pediu essa restauração, que ela saísse da prisão e que ela encontrasse essa filha. E de repente aparece, encontra ela uma repórter, ela chama de repórter, não sei se é uma detetive, algo assim, mas que estava procurando a mãe dessa moça, que estava na Noruega, tinha sido adotada, e ela queria saber dessa filha. Ter paz, onde está essa filha, né? Se está morta, está viva. E ela pediu a Deus. E aí essa repórter disse para ela que essa filha estava procurando por ela, contou, e que ia estar no Brasil numa determinada época, e ela ia estar na prisão ainda. E aí teve uma rebelião lá, e o diretor uma juíza com promotor, foram para a prisão, e ela falou com a juíza sobre o caso dela, conseguiu falar. E a juíza falou, não há previsão para você. Daqui você não vai sair. E ela, na hora, lembrou de uma palavra, fazendo o propósito de 52 dias, dentro da prisão, através do programa Mudança de Vida. Ela lembrou de uma palavra, que era para possuir e declarar. E ela declarou na hora, eu vou sair, a minha filha não vai me visitar na prisão, eu vou encontrar com ela lá fora. E resumindo a história, foi exatamente isso. No dia que ela falou que ela ia sair, que ela declarou, ela saiu. E quando a filha veio, que ela encontrou com a filha ela estava fora da prisão. E depois disso, Deus vem restaurando a vida dela completamente. E ela queria me agradecer muito, porque o que Deus fez, especialmente dela encontrar essa filha, que era o sonho da vida dela, ter notícias dessa filha, porque passava 1000 coisas na cabeça dela. Dentro da prisão, ela disse, eu fui completamente liberta. Eu saí para servir o Senhor e tenho servido o Senhor. E Deus tem restaurado a minha vida por completo, por completo. Então você vê que, às vezes eu ouço histórias, né, que eu
não tenho como, jamais chegaria lá. E aí chega uma história de uma restauração tão grande para me edificar. E ela dizendo, bispa, eu precisava contar a minha história para você saber o que Deus vem fazendo através do ministério, o que Ele fez na minha vida. Eu era um caso, para mim não tinha jeito, né? Estava tudo arruinado, tudo destruído. E Deus mudou a minha vida completamente. E vem mudando, e eu tenho vivido mudanças e mudanças. E ela disse isso. Foi importante eu ir parar na prisão. Eu precisava daquilo. Inclusive foi onde eu encontrei o programa Mudança de Vida e eu dei ouvidos para a palavra de Deus. E Deus fez coisas que eu nunca imaginei que seriam possíveis na minha vida. Deus faz. Deus faz quando você crê. E você não desiste, você vai dando seus passos de fé. Vai declarando, vai dando seus passos de fé. Confiando nele. Quando você vê, sua vida está mudada. As coisas já aconteceram. Você está vivendo uma outra realidade. Você já está num outro ciclo, numa outra estação. Vivendo uma vida completamente diferente. Agora, e quando você simplesmente se nega a enfrentar, se nega a continuar, se nega a travar as guerras que cruzaram o seu caminho? Quando você pega o talento que Deus te deu e vai lá e enterra. Queridos, um dia nós vamos estar diante de Deus. E Ele não vai cobrar de mim por ser Moisés, porque eu não sou Moisés. Ó, Cléo, porque você não foi um Josué? Ele não vai cobrar de mim porque eu não fui Josué. Eu não sou Josué. Ele vai cobrar porque eu não fui eu, porque eu não quis assumir a identidade que Ele me deu, os talentos que Ele me deu, o chamado que Ele me deu, ocupar o lugar que Ele me deu. Ele não me chamou para eu ser Moisés. Moisés foi Moisés, Josué foi Josué, José foi José, Jacó, Jacó. Mas você é um ser único. E Deus chamou cada um de nós para ocuparmos o lugar que é nosso. Para usarmos os talentos que Ele nos deu. Para não fugirmos das batalhas que Ele colocou diante de nós. Para confiarmos inteiramente nele, a despeito de tudo que estamos enfrentando. O Labão perguntou, o que você quer que eu te dê? Não me dê nada. Eu não preciso que você me dê alguma coisa. Não me dê nada. O que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma. Eu apenas quero que você cumpra com o acordo. Ele não cumpriu. Mas não mudou nada. Ele mudava as regras, Deus mudava o resultado. Não mudou nada. Nós precisamos pegar palavras como essas aqui, ó, e deixar entrar com revelação para a nossa vida. Os homens podem mudar as regras, mas eles não podem mudar o resultado na vida de uma pessoa que crê, que confia, que está escondida em Deus, que está firmada no Senhor. Alguém pode estar tentando fazer você de tolo, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Deus não permite. Se você está escondido nele,
O que acontecer não é para te prejudicar. Labão continuou mudando os acordos, quebrando as regras e fazendo outras regras, continuou. E Deus continuou fazendo o quê? Também mudando o resultado. Ele mudava a regra, Deus mudava o resultado. Deus fazia com que o resultado fosse certo, a despeito das regras, dos acordos não cumpridos. Mas o problema de muitos crentes é que estão focados nos acordos, nas regras, no Labão da vida, quando deveriam estar focados em Deus. Porque independentemente do que os Labões da vida estão fazendo, Deus continua o mesmo. E você não depende do Labão, você depende de Deus. E o que vai fazer com que Deus mantenha esse resultado de vitória na sua vida? É a sua confiança, é a sua fé. É a sua determinação nele. Não é o que o Labão está fazendo. É Deus. O seu foco não pode estar no Labão, no acordo, no novo acordo do Labão, mas em Deus. Quem foca Deus, tira o olhar da horizontal e coloca na vertical, vive resultados assim. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Quem não vai permitir que te prejudique é Deus. Mas alguns já vivem dessa maneira. É porque o Labão, é porque você viu o que o Labão fez, então o Labão que tem o Labão é sempre Labão. Você que precisa ser aquela pessoa que anda por fé e depende de Deus. Você não pode agir igual Israel. É porque mandou mudar o rumo e agora nos trouxe para cá para nós morrermos, porque agora é o fim. Olha o exército aqui do faraó. Olha o mar aqui. E o que o Senhor falou? Porque você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Estenda a vara para o mar. Estende essa vara no mar e manda as águas se dividirem. Continue, eu tenho um plano. Deus sempre teve um plano. Para você que está achando que você não tem saída, Deus tem um plano. Tem uma saída e você haverá. Para você que está focado no Labão, Deus está dizendo, os homens mudam regras. Eu também mudo o resultado. Porque eles podem mudar as regras, mas não podem mudar o resultado da sua vida. Ponto final. O resultado vem de Deus a despeito das regras, dos acordos não cumpridos. Seu foco não é o faraó, não é o mar, não é Labão, é Deus. É Deus. Você olha para Deus e confia em Deus, porque Deus tem um plano. Deus não vai permitir que você seja prejudicado. Deus vai tirar o que está na mão do ímpio e vai pôr nas suas mãos. Isso é o que a minha Bíblia diz. Deixa eu dizer uma coisa para você. As áreas de maior interesse na Bíblia, óbvio que eu já li a Bíblia toda, eu leio a Bíblia o tempo todo, mas existem áreas, assuntos, na verdade, que me fascinam. Que é do sobrenatural, o profético, a fé. Quando eu prego sobre isso, meu Deus,
Esse é o meu chamado. Aquilo que me fascina nas Escrituras é o meu chamado. Nem tudo, eu amo a Bíblia, mas tem áreas, tem histórias, tem pontos que quase que me levantam. Eu me sinto crescendo até. Por quê? Porque é o meu chamado. É o meu chamado. Isso vibra dentro de mim. Então, quando Deus me dá uma palavra como essa, eu sei que ela é revelada, eu sei que ela é profética, e eu sei que ela vai surtir resultados na vida daqueles que estão se apossando dela. Nunca foi diferente. Nunca foi diferente. É incrível o que eu vejo acontecer. É incrível os testemunhos, os acontecimentos. Eu ficaria horas só contando testemunhos para você. Porque quando você crê, você fica com a palavra. É isso que acontece na sua vida. Nenhuma palavra vem por acaso. O que é que você quer que eu lhe dê? Não me dê nada. Você não quer que alguém dê alguma coisa para você, porque você está aqui para conquistar em Deus. O que vier para suas mãos virá das mãos de Deus. Ele pode usar uma pessoa? Pode, mas você sabe que é Deus te entregando e te amando. E Labão diz, e Jacó disse a mesma coisa para ele: não quero que você me dê nada. Eu só quero o meu trabalho, você cumpra com esse acordo. Ele não cumpria com acordos. Não mudou nada. 10 vezes ele mudou as regras do acordo salarial. E as 10 vezes Deus manteve um resultado onde Jacó era favorecido e prosperava, e prosperava, e prosperou. Então, o que Deus tem para você é isso. Ele tem essa bênção que te leva a prosperar em tudo, não importa a área. É a palavra de 1 João, amado desejo que te vás bem. E que prospere a sua alma. E que tenha saúde. E que tudo vá bem para você. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que acontece, muitas vezes, é que eu vejo o povo de Deus olhando para a horizontal, olhando para fora, olhando para o faraó, olhando para o mar, olhando para o Labão. É claro que se você olhar para o vento, para o mar bravo, você vai afundar. Você vai interromper seus milagres. Se você der lugar à ansiedade, ao invés de aprender o que esse momento veio para te ensinar, o que Deus está falando com você. Ah, meus queridos, quando nós aproveitamos cada momento da vida para aprender com Deus, o que Deus está me ensinando, o que Ele está falando comigo agora. Não tenha essa pressa, esse desespero, porque esse momento, sabe esse momento entre Faraó e o Mar Vermelho, entre Labão e a vontade de ir embora, e Deus não fala nada, e a vontade de sair desse jugo. Esse momento, ele é tão produtivo, porque é quando você vive os maiores resultados da sua vida.
Eles viram Deus abrir o mar e que Deus não estava errado, porque parecia que Deus tinha colocado eles numa fria. Mandou eles mudarem o rumo para agora estarem cercados, para que eles vissem a glória de Deus como eles nunca tinham visto. E o Jacó, Deus permitiu. Isso foi permissão de Deus, porque quando Deus aqui falou, ó, acabou, você não vai estar mais debaixo do jugo do Labão, pode ir embora. Que Labão decide perseguir o Jacó, Deus falou com Labão. Por que Deus não falou antes? Rapaz, para de fazer isso com o meu servo, para. Não falou, por quê? Porque Jacó precisava daquela experiência, onde ele ia ter que depender de Deus. Olhe e veja aquilo que é impossível. Deus estava ensinando sobre fé e elevando o nível dele de maturidade de fé. Quando Deus falou, agora acabou, queridos, Labão partiu para cima dele. Deus aparece para ele e fala para ele, não fale nada com Jacó. Nem bem nem mal, não fala nada. Acabou, não toca, não fala. Se você mexer, você vai ter um problema comigo agora. Aí você fica parado pensando assim, a hora que você lê essa passagem, você pensa, Senhor, como que uma pessoa pode não confiar no Senhor? Quando Deus falou, basta, acabou, pode sair, que Labão foi, se atreveram, opa, acabou. Agora é comigo, rapaz. Está claro lá. Agora é comigo. Se você mexer com ele, você está mexendo comigo. Você vai ter um problema agora. Acabou. Por quê? Porque ele findou, ele passou pelo processo. E agora Labão não tinha mais poder. Não podia fazer nada. Agora, enquanto ele estava lá e Deus não tinha dito, sai agora, volta para a sua terra, o Labão continuou. Só que o Labão pôde prejudicá-lo? Não pôde. Era difícil estar ali? Era, mas ele, mesmo debaixo de tanta perseguição e turbulências e aquelas atitudes desonestas do Labão, ele estava perdendo, ele estava avançando. Ele estava avançando. Ele estava avançando e não pouco, porque nem ele talvez se deu conta, e o Labão também não. Que à medida que ele mudava as regras para prejudicar o Jacó, Deus mantinha um resultado e fazia com que Jacó fosse beneficiado. E com isso, o que estava nas mãos do Labão foi sendo tirado pelo próprio Deus, por causa da fé de Jacó, o favor que estava em Jacó. E foi sendo levado. E às vezes parece que você não está vendo o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. Então, os homens mudam as regras, mas Deus mantém o resultado. Para de se preocupar com o que estão fazendo aí e apenas confie em Deus, porque o resultado que Deus tem para você é de favor, é de vitória. Deus não vai permitir que você seja prejudicado. E eu acredito que está chegando o fim de um ciclo, de um tempo na vida de algumas pessoas, que o Senhor vai simplesmente dizer, acabou, você está saindo disso. E isso aqui, você vai enfrentar outros desafios. Esse aqui você não vai mais. E eu não sei quais os altares que você levantou e os votos que você fez com Deus.
Mas se mantenha firme nisso, porque foi exatamente a coluna que ele levantou e o voto que ele fez que Deus lembrou. Sou Deus de Betel. Eu sou o mesmo Deus onde você ungiu uma coluna e fez um voto comigo. Eu sou o mesmo Deus. Para lembrá-lo, lá, você estava desesperado. E olha lá, quando você levantou aquele altar e fez um voto comigo, é o que eu fiz na sua vida de lá para cá. E no mesmo dia, o Senhor encerrou, tirou ele daquele ciclo, daquela estação, onde ele estava debaixo do jugo do Labão. E o Labão pode representar muitas coisas na vida da gente. Mas, acima de tudo, o Labão é aquela pressão contínua, aquela pressão que te oprime. Mas chega aquele momento que o Senhor diz, acabou. Acabou. E ainda que você não esteja, talvez se dando conta, não esteja vendo, mas eu creio que Deus está tirando do inimigo e colocando na sua vida. Como está escrito aqui, Continue olhando e vendo pela fé, como você sonha e deseja em nome de Jesus. Então, com a mão no coração, seus olhos fechados, eles podem mudar a regra, mas não podem mudar o resultado. O que Deus está garantindo a você é um resultado de vitória. Vitória. E se você crer e ficar com a palavra, é esse resultado que você vai ter. Da bênção, do favor de Deus. Oh, meu Deus! Aqui estamos nós, Senhor, confiantes, seguros, na sua fidelidade que é eterna. Independente do que está acontecendo, Senhor, o Senhor mais uma vez está dizendo, ei, olha para o alto, olha para mim. Fica com o que eu prometi, eu falei, fica com a minha palavra, aquieta, olha e veja, ninguém vai conseguir prejudicar você. É o que ele disse, Senhor, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse, e o Senhor está dizendo, eu não vou permitir que você saia prejudicado. Eu vejo o Senhor lembrando pessoas dos altares que levantaram e dos votos que fizeram. Em momentos tão difíceis, mas que fizeram a diferença e têm feito. E aqui o Senhor estava dizendo, olha, mantenha esse altar, continue sendo fiel, continue confiando em mim. Porque é hora de encerrar um ciclo na sua vida. Ah, Deus, eu oro. Para que o nível de fé, de confiança do seu povo esteja sendo elevado. Eu oro por mudanças radicais, Senhor. Que a visão dela seja mudada. Eu repreendo a apatia, desânimo, o medo, a intimidação, eu repreendo em nome de Jesus. Esse desvio do foco. Que o foco dela seja alinhado. Que o nível de confiança dela seja elevado. Que ela pegue a sua palavra e decida crer a despeito de tudo. Que ela tire o olhar das circunstâncias, dos Labões, do mar, do Faraó, e coloque no Senhor, porque o Senhor tem um plano, tem
plano de vitória para você. Confia em mim! Confia em mim! Aprenda a confiar em mim! Eu não dependo do Labão, do faraó ou de um mar para te socorrer. Eu dependo da sua fé. Eu respondo fé. Apenas creia e eu vou levá-lo a um resultado poderoso. Ah, Deus, eu oro para que esse desânimo que muitas vezes tem tomado conta dos corações seja repreendido. Essa apatia, essa passividade que vem tomando conta de muita gente, eu repreendo em nome de Jesus essa falta de força para lutar, para orar, para lutar, para orar, para confiar. Saia em nome de Jesus. Que o seu povo seja revestido de graça, de força, de poder. Que o povo forte se levante. Levanta, Senhor. Um povo possuído por uma fé viva, por uma confiança inabalável. Levanta, Senhor. Cubra o teu povo com teu sangue. Que a fé viva seja resgatada em muitos corações que vem se rendendo passivamente às adversidades, aos problemas, às más notícias, ao espírito do tempo. Mas nós não estamos aqui para sermos influenciados, mas para influenciarmos com uma fé viva, poderosa, vigorosa. Aviva o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Renova o teu povo, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor, a crer, a despeito de tudo. Porque o Senhor é um Deus vivo. Tudo pode passar, mas a sua palavra não passa. E o segredo está aí. Está claro o Senhor dizendo aqui para tanta gente. O Labão pode ser a economia, o governo, um chefe, um momento, uma circunstância. Mas o Senhor não permitiu que ele fosse prejudicado. O Labão pode ser qualquer coisa que está oprimindo, pressionando, mas o Senhor está dizendo: confia em mim, porque eu não vou permitir que você seja prejudicado. Confia em mim. Levanta um povo forte, Senhor, renovado, cheio de vida, de coragem, de certeza, de fé, de convicção. Um povo que não se curva, um povo que não teme más notícias, como o salmista disse: não temerei más notícias. Um povo que sabe que o Senhor pode levantar do pó, do lixo, do esterco e faz a pessoa se assentar em lugares altos entre príncipes, os príncipes do seu povo. O Senhor é um Deus fiel, operando, Senhor. Quem é que vai impedir que ela creia que o Senhor tem uma porta aberta para ela, a despeito dos Labões, dos faraós, das dificuldades, a despeito de tudo? O Senhor é o mesmo, está dizendo: confia em mim. Ela não tem que esperar algo do homem. Labão não podia dar nada. O que é que você quer que eu te dê? Não me dê nada. Essa é a frase de um homem que confia no seu Deus.
Não, Labão, você não pode me dar nada. Apenas honre o seu acordo. Mas isso ele não honrava. E não mudou nada. Não mudou nada para Jacó. Porque o favor do Senhor estava na vida dele. E eu oro para que a fé da sua igreja seja elevada. O nível de fé, de confiança, de segurança. Que daqui dessa reunião possa sair um povo renovado, cheio de vida, cheio de força, de esperança, um povo renovado, um povo fortalecido, um povo que crê e se move em fé, não um povo apático, caído, desanimado, distraído, desfocado, intimidado, acovardado. Basta! Nós oramos por um povo que crê, um povo que anda por fé, um povo que eleva. Como o salmista, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Levante-se com fé agora e receba vida, poder, renovo agora, em nome de Jesus. Você não precisa que alguém te dê alguma coisa. Você tem o seu Abba. E dele vem a sua vitória. Não tema que alguém venha te prejudicar. Porque Deus não vai permitir que alguém tire algo de você e te prejudique. Se lembre dos altares que você levantou. Dos votos que fez e seja fiel até o fim. Porque está chegando o momento que o Senhor vai dizer para você, acabou esse tempo. A era Labão. E você vai para um novo tempo. Apenas levante-se com fé. Ajuda o teu povo a se levantar com fé, Senhor. E com confiança. Que saia dessa reunião um povo com um nível altíssimo. Num nível altíssimo de confiança. Porque podem mudar as regras. Mas o Senhor está dizendo, para de temer quem muda as regras. Porque eles não podem mudar o resultado. E eu determinei favor, vitória para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você... Não foi isso que o anjo disse para ele? Olhe e veja o rebanho do jeito que você quer. Então, você vai olhar e ver como você deseja que a sua vida esteja. E após você ver na sua mente, como imaginou na sua alma, assim é. Você vai declarar, porque criei, por isso declarei. E depois, agora você não tem tempo, mas quando você chegar em casa, você vai ter o capricho de fazer isso. Transferir para o papel. Escreva a visão. Ou seja, eu estou te dando todas as escrituras que fundamentam cada palavra que eu estou dizendo a você. E essa é a fé que tem me acompanhado. É assim que eu tenho vivido. E eu tenho visto a mão poderosa do Senhor. Então agora... Como imaginou na sua alma, assim é. Então olhe e veja, ele mandou Jacó fazer isso. O Deus é o mesmo, olhe e veja. Seja ousado. Seja ousado. Para de olhar para possibilidades. Olha para Deus. E seja ousado. Olhe e veja.
Olhe e veja. E agora, criei, por isso declarei. Declara. Declara. Quantas pessoas que tiveram a fé de declarar que o que elas ganhavam ia se tornar dízimo. Hoje, algumas já perderam as contas. Elas foram tão elevadas por Deus. Quantas que quando declararam o cônjuge ou o filho, ou uma conquista, aquilo estava completamente fora de questão. Hoje, isso é realidade há muitos anos. Quando Jacó chegou lá apenas com um cajado, parecia impossível ele sair do jeito que ele saiu. Ele disse, agora eu tenho 2 caravanas. Quando eu cheguei aqui, dito por ele, eu só tinha um cajado. Mas eu quero te agradecer, porque eu não mereço a bondade do Senhor na minha vida. Agora eu tenho 2 caravanas, uma família gigante, e tantos bens, servos e servas que lá, 20 anos antes, não tinha como ele imaginar, mensurar. Meus queridos, eu sempre digo, um momento é só um momento. Levanta. Criei, por isso declarei. Criei, por isso declarei. E quando você chegar em casa, anota a visão. Fecha a sua declaração dizendo que você crê e que você possui no seu espírito pela fé. Em nome de Jesus. Agora concorda com quem está do seu lado. Diga, eu concordo com tudo que você declarou. Eu concordo que assim será. Pela nossa fé, já foi materializado. Você está vivendo a vitória que você profetizou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.